Olá, espero que vocês estejam preparados para viajar na história dessa escola, que marcou e ainda marca a história de Linhares. Afinal, são 57 anos de muito trabalho e de muitos profissionais que passaram por aqui. E momentos marcantes e que ainda irão marcar a Escola Emir de Macedo Gomes, ou como muitos a chamam, estadual. Em 1964, era criado o Colégio Estadual e Escola Normal de Linhares, que mais tarde passou a se chamar Emir de Macedo Gomes. Porém, seu funcionamento era no Grupo Escolar Bartolomino Costa. Mas eis que a coragem e a vontade de uma mulher que acreditava no poder de transformação da educação, juntamente com uma equipe, despertou em todos e na comunidade o gosto à escola, um lugar que aos poucos, com muito trabalho e dedicação dos alunos, se tornou um espaço limpo e agradável a todos. Parafraseando Joaci Calmon, uma base sólida fora lançada e sobre ela iríamos continuar a construir, utilizando como sempre a argamassa da tenacidade e o amor de um ideal. Primeiro, ela foi minha professora. Eu já vim sabendo quem ela era. Segundo, ela tinha sonhos para esse colégio. E eu acredito até hoje, eu tenho 81 anos, né? Acredito até hoje em quem tem sonhos, e ela era cheia dos sonhos. Aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo, vou pedir isso a doutor fulano, vou pedir isso a doutor Beltrano. E aos poucos ela foi excelente como diretora, sabia tratar todo mundo muito bem. Além de tudo, ela nos conhecia. E quando havia algum problema, que aluno sempre dá um probleminha aqui, outro probleminha aqui, ela dizia assim: quem foi o professor? Ah, foi a Arlene Campos. Aí ela já sabia mais ou menos se o menino tinha razão ou se não tinha razão. Ela era ótima aqui como diretora. Eu, pelo menos, a maior admiração por ela tenho ainda. Enquanto sobrava vagas em outras escolas, aqui era muito ínfima, por conta da procura. Alunos do sul da Bahia vinham em busca de vagas, até mesmo seus pais alugavam casa ou colocavam eles em casa de parentes para aqui estudar. E nesse cenário, era necessário criar um símbolo para a nossa escola. Então, utilizamos o cacau, café e a madeira, com o intuito de representar a nossa cidade. Esta seria a marca do Emir de Macedo Gomes. E era um colégio famoso, apesar de tudo. E assim nós fomos. Todos esses fios de cabelos brancos foram branqueados aqui. Mas não foi por trabalho, foi pela passagem do tempo. Eu sempre gostei de trabalhar na estadual. E assim eu fui até o fim. Comparativamente com o que eu estou vendo agora, era pequena, né? Nós entrávamos, eu vi aqui
4 pessoas tomando conta da escola. Aqui tinha seu Pedro e só tomando conta lá do portão. Né? E depois a secretaria do lado esquerdo e nós para cá. Eu acho que era bem pequena em relação a esse auditório que eu estou vendo aqui. E funcionava, viu, que a gente trabalhava. Para conseguir uma vaga aqui era muita luta, porque só tinha o estadual e o Afrânio, mas o Afrânio era pago. Então, era difícil. Mas eu tinha uma diretora que se chama Joaci, e eu sabia que ela ia dar um jeito. E por isso a gente tinha muita esperança. E foi o que aconteceu. Você disse que aqui que construíram o colégio. Aqui, quando eu entrei assim, me parecia a quadra que os meninos jogavam, que fazia educação física. A escola está irreconhecível. Irreconhecível. A escola era uma... O desenho seria difícil dizer para você agora. Eu suponho que esse auditório esteja próximo de um dos muros, não é isso? Então a entrada seria mais ou menos aqui, né? Aqui tinha, você entrava, você já dava direto do lado direito uma secretaria, vinha um pouquinho para frente e você já entrava num local que ficaria a sala de Dona Joaci. Às vezes Dona Arlene estava lá, Dona Arlene ajudava muito a ela também. E colada com aquilo era a sala dos professores. Depois, muitos anos depois, tinha uma outra sala que Josival, aí eu já não era mais aluna, Josival fez a sala da direção. Eu acho que foi Josival. Mas, na verdade, no meu tempo, era a sala dos instrumentos da banda. E o senhor Olímpio Bezerra era o inspetor de disciplina e era também quem comandava a banda. Bom, tinha um pátio, que quando eu cheguei não era nem calçado de bloquetes, era de areia e lama mesmo. Quando chovia, aquilo formava um espelho e a gente brincava ali, os meninos brincavam de chutar a água na gente, os meninos ficavam olhando a calcinha da gente pelo espelho d'água no chão. Mas desse pátiozinho tinha 3 mastros. Foi onde eu parei em 1968, porque meu pai veio para Linhares para ser instrutor. Não, instrutor não. Ele veio para chefiar o serviço militar daqui. Então, no dia que ele chegou, no dia que nós chegamos, o hino nacional foi a bandeira foi hasteada, o hino foi cantado. Então, eu tenho amigas que até hoje se recordam desse dia. Como é que eu estava vestido, como é que foi. Então, imagina você chegar na escola, ficar junto das autoridades e todo mundo olhando para a sua cara e os alunos formados lá embaixo. Bom, por trás desses 3 mastros tinha um bloco que devia ter aproximadamente talvez 12 salas de aula. No meio delas tinha um corredor que dava um outro bloco de salas com o mesmo tanto de salas de aula. E em frente, um pouco para frente, ficava a cantina. E depois da cantina tinha uns galpões que eu presumo que o Estado, em algum momento, quis transformar aqueles galpões, talvez
um local onde os alunos iriam aprender técnicas, iguais os polivalentes tiveram técnicas comerciais, mas nem se sonhava em polivalente. A gente estava na ditadura, sim, você sabe, né? 1968, então tinham só 4 anos, e os polivalentes, acho que o primeiro polivalente de Linhares vem na 70, 71. Mas aqueles galpões ficavam, na verdade, cheios de entulhos. Algumas vezes eles tentaram colocar mesas de ping-pong, mas a gente era um tempo muito pobre, por exemplo. Eu me lembro que a gente não tinha, a maioria de nós não tinha raquete. Se tinha alguém que tinha raquete, não sei se tinha, mas a maioria de nós pegava o tampo da cadeira, que era de madeira, ou tinha, às vezes, um monte de cadeira quebrada, a gente pegava aquilo e ficava jogando ping-pong, aparecia uma bolinha, a gente jogava com o tampo da carteira. Mas foi ali também que muitos de nós aprendemos a fumar. A verdade, as meninas bonitas, as meninas do curso normal, elas iam para o banheiro fumar. Então, nós éramos as feias, nós íamos lá e ficávamos vendo as bonitas. Então, para nós, o modelo de bonita era o modelo de fumar. Então, eu e algumas amigas começamos a fumar ali. Me lembro perfeitamente que num desses galpões eu dei a primeira tragada de cigarro e eu tonteei na hora. E que arrependimento, meu Deus, porque acabei insistindo e vicia mesmo, né? Então, eu tenho durante a minha vida, eu trabalhei muito com jovens e eu consigo entender os jovens muito bem, porque é simples, é só você se recordar de você. Um fato que era muito legal na época, nesse bloco de trás, né, eram 2 blocos de sala de aula, no bloco de trás ficava próximo já do muro. E a minha sala, em 1968, eu acho que era a penúltima sala, penúltima ou antepenúltima. Então, na hora do recreio, a gente trepava nas carteiras e ficava nas janelas esperando os rapazes. Os rapazes de Linhares vinham paquerar a gente. Ficava cheio de rapazes e cheio de moça nas janelas. E o meu primeiro namoradinho também foi nessa época. Portarias, regras para que os professores ficassem atentos ao bom andamento da escola, pagamento de carnês para ajudar nas despesas, mesas e carteiras enumeradas como forma de controle da sala de aula, concessão de vagas para que a escola pudesse atender às grandes demandas que passou a ter, são, dentre outros, um dos grandes desafios deste primeiro tempo. Aos poucos, o espaço escolar passava a ganhar forma com as construções das salas de aulas, da aquisição de materiais, do reparo nas janelas, das grades e da arborização do pátio. Os instrumentos para a banda marcial e a tão sonhada quadra de esportes, no qual sua pedra fundamental foi lançada em 3 de novembro de 1972. É válido destacar que parte de tudo isso teve participação de 2 pessoas, como o prefeito da época, José Rodrigues Maciel, que teve seu nome homenageado na Sala dos Professores, e o deputado da época, Emídio Macedo Gomes.
Nossa, Deus. Aqui foram vividas grandes emoções. Uma lembrança muito forte que eu tenho é do pátio da escola velha, que era arborizado. Tinha um pé grande de pau-brasil e tinha uma outra árvore que eu não me lembro, eu acho que é pata de vaca que eles falam, e que dava uma sombra muito gostosa na escola. Caíam umas folhas e tal, que incomodava alguns, mas assim, era muito gostoso estar ali. Uns banquinhos no pátio, assim, que os estudantes adoravam sentar ali, bater papo. Era um divã para eles, né? Tinha uma aula vaga, eles sentavam ali, a gente batia papo com eles. Então era muito gostoso. Da parte física, eu me recordo muito bem daqueles 3 pavilhões que a gente tinha que percorrer. Muitas vezes estava dando aula no espaço, tinha que passar por aquele calçamento, muitas vezes irregular, onde eu me lembro de colega ter torcido o pé, tinha uns que vinham com salto e aí torcia o pé, né? Mas era assim, era às vezes complicado para a gente andar. E quando estava chovendo, tinha aqueles que não podiam molhar o cabelo. Então era sempre um desespero a gente estar se locomovendo nesse espaço aqui de forma assim bem dinâmica. Uma escola muito antiga, né? Uma escola já com uma estrutura física velha, degradada. Então, assim, a gente era uma escola feliz, movimentada, que produzia muito, mas fisicamente a estrutura era muito enfraquecida já, gasta, né? Desgastada pelo tempo, pelo uso. Um prédio antigo também, pouco arejado, escuro, as salas de aula eram escuras. Quando você entrava, tinha uma gradezinha assim e era um corredor meio escuro. Eu sempre chegava atrasada, então eu ficava presa ali nesse corredor. Tinha um piso muito marcante. Os azulejos do chão eram muito antigos. Então eram azulejos que eu acredito assim que... Acho que as primeiras casas feitas de azulejo eram aqueles azulejos. E eles eram mosaicos, eles eram muito evidentes. Então assim, quando a gente entrava naquela sala, aqueles azulejos eram... né? Eu até disse para Josival, a gente tinha que fazer uma parede com esses azulejos daqui na escola velha, porque eles são muito marcantes. E era uma espécie de corredor, assim, já entrava luz aqui, com umas pilastras, e você via o corredor aqui das salas. E no que você entrava na escola, quando você finalmente passava pela coordenadora, que era Francisca, na minha época, tenho medo dela até hoje, você via uma árvore. A escola tinha 2 árvores grandes e um pátio imenso, que era um pátio que te dava uma paz absurda só de estar ali, sabe? Eu acho que essa entrada e essa árvore que você dava de cara. Assim. A sala de aula também era muito gostoso, a escola era muito grande, né? Nós tínhamos da sala 1 até a sala 8 no primeiro corredor. Depois, no corredor de cima, nós tínhamos se eu não me engano, 9 a 14. Depois a gente tinha de 16 a 21. Então, eram muitas salas. Tínhamos uma biblioteca assim, precária, mas tínhamos uma biblioteca que era usada. Tanto que, a sala de Josival, na época, que é a minha referência de diretora ali, né? E a secretaria e o pedagógico, era tudo junto com a sala dos professores. Então, a gente formou, assim, uma família ali naquele ambiente. Então, a gente sempre formou um grupo, assim, as meninas até brincam da velha guarda, dos patrimônio histórico do estadual, né? A gente formava, tinha um grupo bom, de conversa, a gente ria o tempo todo, parecia que ninguém tinha problema. Quando a gente se juntou, todo mundo levava as coisas muito a sério, mas na hora que a gente sentava na hora do recreio, vinha as bobeiras, conversava, fiado, ria, se divertia. Então isso é uma coisa assim, a gente fez amizades aqui que foram para fora dos muros da escola. Então a gente estava tudo junto, ali embolado. E, querendo ou não, no recreio, nos planejamentos, todo mundo muito junto, e isso acaba gerando um relacionamento mais próximo, que foge ao ambiente da escola, né? Você conversa mais, sabe mais, né, das dificuldades, da vida pessoal um do outro, participa. Isso vai gerando vínculo afetivo.
Outra coisa que me lembra muito da escola velha eram os grafites que tinham nos fundos das salas. Era tradicional os alunos fazerem painéis no fundo da sala. Então, aqueles painéis ali, a gente tinha uma história de uma turma inteira ali. As salas de aula eram características, elas tinham quadros temáticos, né, pintadas. Inclusive, foram os próprios alunos quem fizeram esses temas, né, pintaram esses temas no fundo da sala de aula, nas paredes, né? E isso era bem interessante, porque mudava um pouco o aspecto daquela sala de aula, né? Somente a parede, o quadro, enfim. E no muro também, né? Nos muros das escolas também tinham várias coisas que remetiam a temas, né? Dentro dos conteúdos, dentro do contexto. E o mais importante, criado pelos próprios alunos. No começo, na época que eu entrei aqui, tinha um exame de seleção para entrar, certo? No primeiro ano. Primeiro ano era o básico na época, né? Que depois transformou em... Era primeiro contabilidade, primeiro acadêmico, depois transformou em básico. Que era aí você optava na segunda série pelo curso que você queria, ou contabilidade, ou administração, ou patologia, que teve administração, contabilidade, patologia, acadêmico, depois teve o curso de enfermagem, mas continuou tendo a prova de seleção para o curso de enfermagem, que as vagas eram limitadas, então tinha. E depois aí acabou a seleção, aí veio o quê? A gente fazia o quê? O turno matutino, que era muito procurado, era fila, quem chegasse primeiro levava as vagas. Era uma confusão, dava pena de ver gente 3 dias na fila. Eu me lembro que meus pais e meus vizinhos tiveram que vir para a escola à noite, ficar numa fila à noite, né, revezando, né, entre os vizinhos revezando para conseguir a vaga para ingressar, para fazer a matrícula aqui de manhã. E aí foi estudando, com a superintendência, aí o Estado lançou através do endereço, né? Quem era mais próximo à escola, o interior, que caía dentro do EMI, outro caía no Batovino, outro caía no Poli 1, mas o povo nunca estava satisfeito. Queria mesmo, brigava até o final para ter a matrícula do seu filho no primeiro ano, no EMI de Macedo Gomes. Cada dia que passava, os alunos iam chegando, o tempo ia passando, as séries iam aumentando, as salas de aula sempre cheias, né? 30, 35, 40. E aí a demanda de alunos estava assim, enorme, né? Logo que eu cheguei aqui. E foi assim, muito difícil trabalhar com a estrutura que tinha, mas mesmo assim nós conseguimos fazer um bom trabalho, né? Porque tinha quadra, tinha salas de aula, né? Tinha nossa sala pedagógica, diretor. E os trabalhos, como tinha um pátio enorme, eles eram feitos, os trabalhos extra-classe eram feitos por ali, nesse pátio. Muita coisa foi feita, né? E nunca deixamos de fazer nada aqui por falta de espaço físico. Né? Sempre foi assim, eu acho assim que quando eu entrei aqui, assim, apesar de estar assim, muito nova como pedagoga, né? Eu já tinha experiência de professora, mas assim, nós queríamos crescer, a gente queria uma escola boa, sempre foi referência o EMI de Macedo Gomes, então precisamos, assim, nós tínhamos que trabalhar muito. E esse trabalho foi feito, então, como a escola, esse aspecto físico da escola, apesar de ser pequeno, mas nunca deixamos de fazer nada devido à escola ter um aspecto, né, ser uma escola, uma estrutura física pequena e que a demanda era muita na época. Então, apesar de ser uma estrutura antiga, né, era bastante acolhedora em todos os sentidos, não era assim tão precária, mas também não tão moderna. Outra coisa que me marcou muito é que lá embaixo, do lado da pista ali, né, tinha umas salas que a gente chamava de porão. Elas eram mais baixas que o resto da escola. Né? E aí tinha um terror, que era assim, quem vai estudar no porão? Que eram as salas lá de baixo. Então, assim, na hora de olhar ali o nome na lista, né, de alunos, eu não fui.
eu fui acho que o primeiro pavilhão, né? Que eram 3, era o primeiro, o segundo e o porão, né? Então eu estudei primeiro em cima, depois no meio e depois em cima de novo. Então, no porão foi só uma vez ou outra ali, quando tinha uma questão de limpeza, alguma coisa assim. Mas estar no estadual para mim foi uma realização. Tinha umas três ou 4 salas, que foi uma extensão que foi feita depois, porque a escola estava ficando pequena, e os alunos apelidaram de lixão. Então, quem estudava nas escolas de baixo, estudava no lixão. Aí, agora vamos pro lixão. Então, isso aí foi o que marcou mais, né, do prédio da escola. Era um lugar diferenciado, que até mesmo os laboratórios funcionavam, né, lá para baixo, era uma parte mais baixa, né? E logo a escola era parecida com uma escadinha, né? Tinha umas partes mais superiores e descia e tinha essa parte mais inferior, que era o porão, assim. Então, era uma sala onde quase ninguém queria estudar, que era meio afastada, né? Era uma parte mais baixa, tinha escadas para descer. E várias coisas aconteciam por ali, né? Os alunos, às vezes, eles se escondiam por ali no recreio, não queriam vir para a parte superior. E tinha uma galerinha que tinha meio uma segregaçãozinha, né? Uma parte que ficava mais para aquele cantinho lá. Quando chovia, aquilo ali alagava, né? A gente passava para entrar na sala de aula por algumas tábuas postas em cima de lajotas, para não afundar o pé na água, que ficava mais ou menos assim. Nossa, eu me lembro que trabalhar naquela parte de baixo ali, voltada para a BR ali, era uma catástrofe. Na época de sol, a gente quase morria de calor. Na época de chuva, você ficava alagado, porque a água escorria toda lá para baixo. Então, era assim, um desafio. A estrutura era tão já fragilizada que às vezes você estava dando aula, começava a chover, a água caía pelos ventiladores, né, em algumas salas. Então, assim, essa experiência, eu lembro que uma vez eu chamei a Penha, que era a coordenadora. Penha, tá chovendo dentro da sala e a água tá descendo pelo ventilador. Ela veio com um balde, um pano, secou, pode continuar a aula. Então, assim, essa estrutura física, assim, hoje a gente está no céu, né? A gente está no luxo. A gente olha essa escola aqui e ela é uma riqueza, né? Mas era uma escola viva, era uma escola humana, é uma escola que aceitava as diferenças, tanto de alunos como professores. Era uma escola que acolhia todo mundo. Era muito bom.